Hoje, nós vamos conversar sobre o Guardian Real Estate, o famoso GARI 11, que até alguns meses atrás era conhecido como Guardian Logística, com o ticker GALG11, um fundo imobiliário de tijolo que pagou nos últimos 12 meses 11,15%, ou seja, seus dividendos foram acima do que a Selic está pagando. E nesse período a gente vê que ele aumentou seus dividendos recentemente. Então esse dividend yield pega desde os rendimentos aqui de maio, que estavam bem abaixo do que ele está pagando agora. Se ele mantiver esse patamar de dividendos, vai ter um dividend yield ainda maior. E ele se transformou dessa maneira porque, com a aprovação dos cotistas e emissão bem sucedida, conseguiram mudar o tipo de imóvel-alvo do fundo de maneira que se tornou bem mais diversificado ao alocar os recursos dessa emissão nesses novos tipos de imóveis. Ele se tornou mais diversificado em vários ângulos, ao ter agora também a tese de renda urbana dentro do seu portfólio. Então, estamos falando de um fundo misto de logística e renda urbana. Essa parte de renda urbana focada lá nas lojas Big Box de supermercados principalmente, que são de fato um grupo de imóveis que o mercado de fundos imobiliários nos últimos anos começou a ver como mais e mais atrativo. Os fundos de renda urbana, que são até uma tese relativamente mais nova nos mercados de FIIs, têm mostrado um grande crescimento de cotistas e novos fundos voltados para essa estratégia, o que nos mostra a aderência do mercado em geral a esse tipo de imóvel dentro desses fundos imobiliários. Como sempre, vamos conversar das suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo do GARI 11 por diferentes métodos de valuation para saber se estamos ou não em um bom momento de compra para esse fundo. No último mês, ele pagou 8,7 centavos por cota e tem uma taxa de administração aqui que pode chegar até aos 1%, mais uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark IPCA mais 6. Como a gente sabe o quanto esse patamar de retornos é atrativo, e se você não sabe, a gente tem um vídeo aqui no canal, por mais que fosse melhor sem taxa de performance, obviamente, pelo menos ela só começa a ser cobrada quando a gente já garantiu uma rentabilidade satisfatória em um determinado período. Ele tem um valor patrimonial aqui de R$ 9,16 e vem sendo negociado atualmente nos R$ 9,06, então a gente está com um pequeno desconto patrimonial, o que, na verdade, já começa a diferir ele da média dos fundos imobiliários, tanto logísticos quanto os de renda urbana. E no momento que o IFIX como um todo vem entregando uma performance muito boa, com alguns fundos já começando a ficar caros, a gente vê um fundo imobiliário abaixo do VP. Se ele tiver qualidade, tende a indicar que estamos numa boa compra. Outro ponto atrativo do fundo é a continuidade do crescimento orgânico dos seus dividendos. Lá em 2021 era de 8,4 centavos. Na verdade, naquela época ele era um fundo de base 100, não era base 10, então ele pagava 84 centavos. Mas para ficar tudo na mesma base atual dele, ele pagava 8,4 centavos, chegou a cair para 8,2 em 2022 e 2023 já retomou o patamar anterior. No presente momento, já supera, tendo elevado seus últimos rendimentos para 8,7 centavos e mantendo seu guidance entre 8,5 e 8,8 centavos por cota, ou seja, mesmo a menor banda atual do guidance do fundo é superior ao que ele pagava antigamente, mostrando um crescimento orgânico na sua distribuição, que é sempre um ponto muito importante da gente acompanhar nos nossos fundos imobiliários de tijolo. Isso se dá também junto com esse movimento da emissão e mudança do fundo, mostrando que esse foi um movimento acertado e que criou valor ao cotista, já que mesmo no meio disso tudo, de uma emissão de aquisição de novos imóveis, eles conseguiram elevar o patamar de distribuição. Tá gostando do vídeo? Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário sobre um ativo que você quer que eu analise ou um tema que você quer que eu explique, ou mesmo só para compartilhar com a gente o que você pensa sobre o GARI 11. Seu comentário sempre será bem-vindo. E, se quiser contribuir com o canal, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação e também é lá que você assina para garantir acesso completo ao nosso site de valuation. Todos os links estão na descrição. Bom, vamos agora entender a transformação que o fundo passou, para a gente saber no que a gente está investindo ao comprar esse fundo.
Antes, o Galg 11 era um fundo extremamente arriscado, tanto por concentração, já que possuía apenas 4 imóveis, e tinha 60% da sua receita vindo apenas de um inquilino, que era a Souza Cruz. Claro que é um inquilino muito sólido, mas ainda assim uma concentração elevada, e está se tornando um fundo bem mais diversificado e bem menos arriscado. Com a emissão que fizeram, eles puderam adquirir 21 novos imóveis já em diferentes estados brasileiros, e o fundo já começa a ganhar essa cara nova. Foi inclusive uma transformação muito rápida. Primeiro, vale ressaltar que as aquisições ficaram com um cap rate entre 8% e 10%. Considerando que a gente está falando de um portfólio de tijolo, com inquilinos e imóveis de qualidade, esse cap rate, que é a porcentagem que a gente vai receber de aluguel em relação ao que foi pago no imóvel, está bem atrativo. Além disso, eles conseguiram manter a característica do fundo de trabalhar, com 100% dos seus contratos sendo atípicos, quando a multa de rescisão é a totalidade do saldo devido caso o inquilino desista de seguir com o contrato. Portanto, uma das estruturas mais seguras, e especialmente para um fundo que trabalha com uma alavancagem um pouco maior. Mas calma que a gente já vai falar da alavancagem dele. Vale ressaltar aqui que o contrato atípico, apesar de ser vantajoso na maioria dos casos, traz alguns riscos consigo. Como ele costuma ser de muito longo prazo, se a gente tem esses contratos atípicos em imóveis que estão sendo menos e menos desejados, com menos e menos demanda, quando acaba um desses contratos, pode ser que o preço, a negociação, o aluguel negociado no mercado naquele momento seja abaixo do que você tinha no seu contrato e você tem que renegociar para baixo. Porém, como a gente está falando de um fundo logístico e de renda urbana, eu acho que nesses setores em específico isso é bem improvável e esse risco está mais do que mitigado. Os imóveis adquiridos recentemente foram todos supermercados nesse modelo Big Box, diversificando entre 2 inquilinos principais, o Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar, que controla tanto a marca do mercado Pão de Açúcar em si, quanto a bandeira Extra. E eles trouxeram também um imóvel de perfil bem diferente, mas é tão pequeno perante ao portfólio que se torna pouco relevante, já que foi apenas um imóvel. Veio também com um novo inquilino, a Almanara, que é uma empresa de restaurantes de culinária árabe, mostrando já um caminho para diferentes tipos de imóveis que são sempre formas de alcançar novos elos de diversificação dentro de um fundo imobiliário. Para a gente ter uma noção de toda a mudança que ocorreu do Galg para Gari, e isso tudo praticamente em uma emissão, ele saiu de um patrimônio líquido de perto de 500 milhões para 1,2 bi, com 5 ativos no total para 25, ganhou diversificação por deixar de ser apenas logístico e começar a englobar renda urbana, dobrou o número de inquilinos, conseguiu aumentar o prazo médio dos contratos, manteve a atipicidade dos contratos devido à diluição, né? Ele tinha aqui uma alavancagem de 42%. O previsto era cair para 26,6%, eles conseguiram mais ainda, caíram para 24%, então o risco do fundo baseado na alavancagem diminuiu e muito, mais que dobra o número de cotistas e até o dividend yield do fundo aumenta. Então essa transformação do fundo, essa nova roupagem, essa emissão e aquisição dos novos imóveis, tudo muito rápido, sem dúvida, foi muito bem feitinha essa transição pela gestão. E com isso eles se tornaram um fundo metade logístico e metade renda urbana. E pela primeira vez, esse fundo consegue ter uma diversificação bonita entre inquilinos, imóveis e estados. O maior inquilino ainda é a Souza Cruz, mas agora com uma relevância bem menor, 28,1%, ainda é grande, mas é um inquilino de qualidade. Fora que chegou num ponto de diversificação por estado bem mais atraente. Apesar de ter aqui ainda uma concentração no Rio Grande do Sul, então com as enchentes que estão rolando lá, é sim importante a gente acompanhar os próximos relatórios para ver se algum imóvel deles foi diretamente afetado. Mas a gente sabe também que esse é um evento mais atípico, então a diversificação dele é bem interessante, então não considero um demérito de diversificação do fundo. Então a gente tem um fundo que melhorou muito com a emissão, trouxe muito mais qualidade e diversificação para dentro de si, diluiu e muito a sua alavancagem, mas continua com a cota bem amassada. Inclusive, não desfez a tendência de baixa que a gente vê nos últimos meses. O último período de alta deles foi anterior a toda essa transformação que ele passou,
E, enquanto o mercado não levantar essa cota, a gente está podendo comprar um ativo com bem mais qualidade por preços inferiores aos que ele chegou a ser negociado, enquanto ainda tinha muitos riscos a mais. Mas vamos então para o valuation, e eu vou direto aqui para o método de Gordon. Eu vou estimar para os próximos 12 meses que ele pague 8,5 centavos, em média, para os próximos 12 meses, ou seja, até abaixo do que ele está pagando aqui agora, o que daria um dividendo anual de R$ 1,02. Com uma taxa de crescimento aqui nos 2% e uma taxa de desconto nos 10%, a gente chegaria a um preço justo de R$ 13 para ele. Achei até um pouco alto, então vou diminuir um pouquinho a estimativa de crescimento para os dividendos para apenas 1%. E mesmo assim, seu preço justo vem aqui para os 11,45. Então o primeiro método já nos indicando que ele está sim atrativo. Vou finalizar aqui com um desconto de fluxo de dividendos. O crescimento perpétuo eu vou colocar ainda menor para esses dividendos, em 0,5% apenas, e 8% de desconto perpétuo, chegando assim num preço justo mais uma vez aqui nos 11,46. Então, de fato, meu entendimento vai estar o seu preço justo ali entre os R$ 10,50, R$ 11,50, se você quiser ser mais otimista, no máximo ali uns 11,70, 11,80. Devido ao seu risco, esse é o tipo de fundo que vale a pena a gente ter uma margenzinha de segurança. Mas a gente considerando seu preço justo ali nos R$ 11, ou seja, até uma estimativa conservadora dentro do que a gente calculou, a gente ainda teria, nos atuais R$ 9,06, perto de 18% de margem de segurança, que eu já considero suficiente para o patamar de risco desse fundo. Me parece sim que ainda é uma das oportunidades que a gente tem aqui nos fundos imobiliários. Claro que, sempre com consciência, ele melhorou muito, diminuiu muito o seu patamar de risco, mas ainda não tem uma solidez de um HGLG, de um HGRU e de outros grandes nomes por aí. Mas é sim um fundo bem atrativo no momento atual. Pelo menos na minha opinião. Claro que cabe a cada um refletir sobre o que precisa na sua carteira, quais são os seus objetivos e qual é o seu apetite de risco, para aí sim definir quais empresas e quais fundos imobiliários vão ou não fazer parte da sua carteira. Minha função aqui é só apresentar várias opções para você estar sempre sabendo o que está rolando por aí, o que tem de interessante, o que está atrativo na minha opinião e poder sempre ter novos itens para estudar, para sempre crescer na sua jornada enquanto investidor. Meu muito obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de deixar aquele like, deixar um comentário, bons investimentos e até a próxima!